Amigos, estamos iniciando mais uma transmissão de uma palestra no nosso grupo Rita de Cássia, na Casa Maria de Nazaré. E vamos então elevar nosso pensamento fazendo uma oração, pedindo a Jesus, nosso caro irmão, que nos acompanhe nessa tarefa, que nos ilumine, envie suas bênçãos, tenhamos uma palestra de paz, com boas vibrações, agradecendo a companhia dos amigos espirituais que nos acompanham sempre e que possamos, Senhor, abrir nossas mentes para as palavras que Jesus nos trouxe. Agradecendo a presença dos trabalhadores da casa, os espíritos amigos, que enviem boas vibrações para nossa companheira, amiga Emiliana Lameu, que vai trazer o resultado dos seus estudos. Graças a Deus. Obrigada, Emiliana. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui e que, conforme a Ana falou, que essas vibrações possam chegar ao coração de cada um que está ligado nesta casa abençoada, a seus lares, a todos aqueles que precisam desse envolvimento, de ânimo, de coragem, de esperança, num abraço bem amoroso desses amigos espirituais desta casa abençoada. Então, nos coube na tarde de hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Então, é o finalzinho do capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, e são as questões referentes ao título Ideias Inatas, questões que vai do número 218 a 221. Bom, então a gente, antes de entrar propriamente dito nas questões, nós vamos passar pelo conceito outra vez, trazido lá no início do capítulo, que intitula-se da pluralidade das existências. Ora, nos fala da reencarnação. A ideia da reencarnação, a gente já sabe que ela é muito antiga, né? Ela é desde os primórdios, que já tínhamos um entendimento sobre a reencarnação, já trazíamos isso conosco. E independente do nosso estágio evolutivo, o homem traz em si, o espírito traz em si, a ideia da vida futura e um desejo enorme de progredir. E a ideia da reencarnação, ela é comprovada, ela é lógica, os fatos comprovam. E aí Kardec faz uma série de perguntas, algumas nós vamos outra vez relembrar, que fala sobre, ele pergunta na 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos então respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então é para nos depurarmos, para a gente poder se constituindo aos pouquinhos, elaborando toda a essência divina que tem dentro de nós, não pode ser num estalar de dedos, né? Se nós refletirmos bem, será que hoje eu já consigo entender em toda a essência mais pura as leis de amor? Como é que eu amo? Como é que eu compreendo o amor? Como é que eu compreendo o que é a caridade? Como é que eu compreendo o que é a indulgência, a benevolência? Então eu ainda estou numa fase de aprendizado, para que eu possa absorver durante essa minha caminhada, esse aprendizado na sua essência, na essência divina. Então isso faz parte, a gente vai se construindo, se constituindo como espírito, pouco a pouco. Isso é muito bom. E nova existência a gente precisa, e na vida corporal, na vida de relações. E todos os espíritos dizem, todos nós
Contamos com muitas existências, quantas forem necessárias. O tempo está aí, ele é precioso, então que a gente possa aproveitar. E se eu não conseguir aproveitar, Deus, em sua capacidade, em sua amorosidade, Ele nos traz mais oportunidades. E o objetivo, então, da reencarnação, Kardec pergunta na 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, e sem isso, onde a justiça? Então, o objetivo é o progresso. E a cada nova existência, o espírito, ele dá um passinho diante na senda do progresso. O meu passinho pode ser bem pequenininho, não importa. Eu posso não querer dar nenhum passo. E eu posso dar um pouco mais. Então, depende de cada um de nós. Então, o objetivo é o progresso. E a cada existência, o espírito dá um passo diante da senda desse progresso. E aí a gente vai entender a justiça da reencarnação. E aqui nos fala a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, ele aura consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com aqueles que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e ele reanima a coragem à ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Então, quem é que, a cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida, o espírito a utilizará em nova existência. Então, a bondade de Deus, a justiça do Pai, nos dá várias oportunidades. Nós estamos na lei ainda do aprendizado. O aprendiz, ora, acerta, mas ele também erra. E o erro faz parte do aprendizado. E aí eu vou ficar estagnado? Não, eu vou ter oportunidades. E isso nos traz o quê? Esperança, nos traz ânimo, nos traz coragem, nos faz empreender com esse ânimo, com essa esperança e com a coragem, novos esforços. E a gente já está, e a gente vai na nossa via, no nosso caminho do progresso, e cada um no seu caminho, ao seu tempo. Então, a ideia da reencarnação, a pluralidade das existências, ela vai explicar o que sem ela seria inexplicável. Ela é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça de Deus, sem privilégio, e constitui para o homem a âncora da salvação, que Deus, por sua misericórdia, nos concedeu. Então, esperança, essa é a palavra. Então, seria tormentoso, pensamos bem, imagina, não poder refazer relações. Quantas vezes o nosso coração fica apertadinho quando quando dizemos alguma coisa assim, mas que machucou alguém e assim, no auge daquela coisa, falamos sem pensar e aquilo veio e aí depois a gente fica remoendo aquilo. E se a gente está juntinho, vamos lá logo esclarecer, vamos logo refazer tudo isso. Então imagina não ter a oportunidade de refazer essas relações. Seria muito tormentoso para nós. Não dar continuidade em outras relações.
Não desenvolver novas capacidades ou desenvolver aquela capacidade que eu iniciei e que eu vou ter oportunidade de dar continuidade para desenvolver também. Então, a pluralidade das existências, ela explica tudo isso. Mas a gente fica pensando assim, imagina se o espírito, sem essa pluralidade das existências e sem a bagagem, né, de tudo isso, imagina se essa bagagem se perdesse no mar do esquecimento. Então seria um recomeço eterno. Então nós temos aqui o conceito da memória. A memória é uma modalidade da consciência e ela é um dos mais fantásticos potenciais do ser humano. Ela nos permite interligar o passado, o presente e o futuro. E a doutrina nos traz esse entendimento. A memória, ela retém nos seus arquivos a nossa trajetória, desde lá o nosso começo de nossa criação, até os dias atuais. Então, ela preserva, a identidade do espírito, a nossa individualidade. E ela está associada à nossa consciência. Então, que beleza, a memória. Então, a inteligência, ela se amplia, né? Não em cada encarnação eu vou começar do zero, eu já tenho esse entendimento que não é por aí, não seria lógico, de bom senso. Então, a inteligência, ela se amplia a partir das experiências que acumulamos e que nos permitem prosseguir a cada nova existência, não mais do ponto inicial da caminhada do espírito imortal, mas em decorrência de conteúdos que adquirimos, que ficam lá sedimentados em nossa consciência profunda. Então, ela se constrói a partir de registros, de experiências, nada se perde, a trajetória evolutiva do espírito. Então, estão os nossos errozinhos, as nossas quedas, os nossos fracassos, as nossas conquistas, os nossos acertos, as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos mais secretos pensamentos e ações. Tudo está lá registrado no notável arquivo denominado de memória. E muitas vezes na nossa vida, do nosso dia a dia, alguma coisa externa, ela às vezes provoca em nós assim reminiscências até espontâneas, né? Às vezes através de uma música, através de um perfume, de um cheiro, de uma paisagem, de uma palavra, às vezes até a cena de algum filme, né? São essas ocorrências às vezes externas que provocam assim em nós, né, algumas experiências afetivas, trazem assim à tona sentimentos, emoções, às vezes traumas também. Eles vêm ao nível da consciência. Por quê? Porque está lá na extraordinária capacidade de acumular o nosso aprendizado, os mais complicados, os mais abrangentes, e tê-los ao nosso dispor quando for necessário. Então, tudo vem à tona quando é necessário. E às vezes a gente lembra, esse perfume lembra a minha infância, não é? Essa cena de um filme, nossa, essa cena do filme me toca profundamente e às vezes a gente não compreende nem o porquê. Então, os fatos externos que mexem com essa bagagem que tem dentro de nós. E relembrar é acessar então esses arquivos mentais, trazendo de nossa memória profunda dados e informações que precisamos, que desejamos. E as recordações vêm ao nosso consciente de modo ordenado. Imagina se fossem todas embaralhadas. A confusão que não seria a nossa mente seria um caos, mas não, é notável. Tudo é ordenado.
e ela permite realizar associações mentais que nos possibilitam realizar comparações, interligar fatos, né? Tirar conclusões, lições de experiências já vivenciadas. Então, nós trazemos em nossa bagagem, em nossa memória, muitas vezes a gente está num projeto em que a gente faz essas relações. Não, eu preciso daquilo, isso aqui vai me ajudar nisso, isso aqui. Então a gente busca conteúdos que já temos para ir aperfeiçoando eles, e fazendo essas associações. Então isso é fantástico, é notável, possibilitado pela memória. E ela supera, né? Ela supera dimensões de tempo e de espaço. Então, somos capazes, muitas vezes, de fazer um balanço mental de nossa vida, graças ao quê? Graças ao conteúdo que acumulamos através dos tempos. Então, desse modo, a memória, ela corresponde a uma retenção desses dados interligados em conteúdos vivenciais. Circunstâncias novas podem, às vezes, reavivar esse conteúdo anterior, se existirem fatores, se existirem relacionamentos análogos ou uma situação original. Hermínio Miranda, no seu livro A Memória é um Tempo, ele fala: os nossos arquivos mentais são inconcebivelmente mais vastos do que suspeitávamos, né? Nós não temos noção de como é esse arquivo que temos, que trazemos conosco, porque há neles um dossiê completo de cada existência na carne. E eles estão ali arrumadinhos, eles estão ali classificados à disposição nossa. Todas as nossas vivências, do suspiro que ele fala, ao sorriso, até as situações mais dolorosas, elas ficam preservadas, ordenadas, na sequência certa, na classificação adequada à eventual consulta. Então, a vida atual, o acesso mais rápido e fácil de respostas instantâneas, muitas vezes precisamos desse conteúdo. E Clarencio, né, ele vem falar no livro Entre o Céu e a Terra, ele explica a Emmanuel, a André Luiz, né, ele fala o que seria essa memória. Ele diz: a memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de suas inumeráveis aprendizados dentro da vida. E cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição da experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens, que se superpondo umas às outras, jamais se confundem. E a gente sabe que muitas vezes, em obras de assistência, no plano espiritual, essas equipes preparadas, essas equipes respeitosas para esse trabalho, elas vão muitas vezes movimentar, recorrer aos arquivos mentais, de modos a produzir certos tipos de vibração, no sentido de socorrer muitos de nós, muitos espíritos, para descerrar os escaninhos da mente, nas fibras lá recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas, para que possa, através disso, elaborar melhor, continuar a sua jornada com uma outra visão. Então a gente vê como é que esses arquivos, amorosamente, respeitosamente, pelas equipes espirituais, eles são ajudados, se movimentam em socorro de nós mesmos. Então eles vão nos ajudar a buscar esses conteúdos. Mas existe também, nós temos assim como temos a capacidade de aprender, né? Aprendemos a ler e a gente não esquece mais.
a capacidade de decorar. Na minha época a gente decorava a tabuada, conjugava todos os verbos, né? O tempo dos verbos, tinha no Colégio das Freiras a gente tinha uma espécie de uma gincana, né? Aqueles que a turma que sabia conjugar mais rápido isso, mais aquilo. Então a gente vê que a memória ela tem uma capacidade de registrar todo o aprendizado que não se perde e memorizar tudo que fomos aprendendo ao longo de nossa jornada. E muitas vezes nós chegamos a um mestrado, a um doutorado, exercendo qualquer atividade profissional ou qualquer outra, até a receita do bolo, e a gente não esquece. Está lá. Lembramos de poemas, lembramos de música, lembramos de tanta coisa. Mas também nós temos aquela capacidade, muitas vezes, também de esquecer, né? Aí a gente encontra com aquela pessoa que foi lá da escola, né? Quando a gente era jovenzinho, e a gente lembra da pessoa, do jeitinho dela, só não lembra do nome. É terrível, porque a gente só depois que se despede é que a gente vai lembrar do nome dela, né? Então, acontece também. É a capacidade que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece de avisar fulano e esqueci de avisar. Às vezes a gente esquece a data de aniversário. Às vezes a gente esquece de dar um recado. Então a gente começa a utilizar o quê? Eu vou botar isso na minha agenda, eu vou botar um lembrete na geladeira, eu vou botar um bilhetão lá no espelho, né, do banheiro ou do quarto, para eu não esquecer. Né? Então, nós também, assim como nós temos a capacidade de lembrarmos de muita coisa, tem horas que a gente também esquece, né? E a respeito desse esquecimento, então a gente vai falar desse esquecimento providencial das leis divinas, né? Do nosso passado, de nossas recordações pretéritas, e que está no Livro dos Espíritos, na questão 394, vamos pegar aqui, na questão 394, em que os espíritos nos esclarecem, né, sobre esse esquecimento providencial que nós temos do passado, de nossas reencarnações pretéritas na vida atual. Então, gravíssimos inconveniente teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Então, para nos melhorarmos, dai-nos Deus exatamente o que é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Então, nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Então, o esquecimento também do passado, ele está lá, está tudo lá na memória, mas ele é providencial, é um véu que é lançado pela misericórdia de Deus. Então, se a gente comparar um pouquinho, é só a gente lembrar, às vezes, na nossa atual reencarnação. Às vezes a gente chega à idade mais assim madura, mais adulta, e a gente diz assim, e nem sempre é bom, nem sempre é agradável relembrar determinadas atitudes que tomamos quando éramos jovenzinhos, né? Então, coisas que muitas vezes nos arrependemos e que a gente faz, se já não tem mais jeito, a gente procura esquecer, evitar aquela lembrança de momentos que consideramos muitas vezes desastrosos. Então, é uma forma de evitar, de sofrer de novo com essa reminiscência, de evitar a angústia ou a revolta, a dor moral, o remorso, que assomam em nós a melhor lembrança daquele acontecimento infeliz. Então, é uma comparação. Então, esse esquecimento, então, eu já tenho um entendimento
que esse esquecimento ele é benéfico, né? Ele é assim misericordioso, né? A bondade de Deus nos permite não ter acesso a determinadas questões, no sentido de nos ajudar. E aí a gente vem falar, também Clarencio fala, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. E é por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência em existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço do nosso espírito imortal. Então a gente agora já tem um entendimento que quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, quando a gente já conseguir pensar 100% no bem, quando é sinal que os nossos sentimentos são os melhores, nós vamos conquistar a soberana serenidade capaz de abranger esse pretérito em sua feição total. Então nós temos que muito a caminhar. E agora a gente já tem um entendimento do porquê da pluralidade das existências. O porquê do esquecimento do passado é providencial. Nós estamos nos constituindo, nós vamos chegar à perfeição, que o intuito da pluralidade, da reencarnação, é o nosso progresso, é chegar lá juntinho, junto à vibração, né, dos espíritos que já vibram somente no amor. Um amor que a gente ainda não compreende, mas que a gente já está começando a se abrir para ele. Então, agora a gente sabe que a doutrina da pluralidade das existências, ela pode nos responder, e aí a gente começa já a ter esse entendimento, uma série de questões, né? Por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem isso? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela, ou seja, a arte, ou seja, a ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a sua vida? Kardec fazia essas questões, essas perguntas. De onde uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Donde o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou muitas vezes de baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram? Eu tenho uma companheira do trabalho que ela diz que tem uma sobrinha que desde pequenininha ela sempre teve a preocupação com o meio ambiente. Era dela, não veio dos pais. Então era o controle de água, se ela vê um animalzinho doente na rua, cuidar ou achar quem possa cuidar, de não danificar o planeta. Ela traz com ela um cabedal nesse sentido que ela diz que fica espantada. E coisas que ela ainda não tem ainda nem tomado conhecimento, mas é dela. Então a gente vê como é que nós trazemos conosco, né? Estão ali armazenados, e se estão agora ali vibrando nessa atual encarnação, ou eles precisam ser melhor elaborados, ou eles vêm para ajudar também. É a nossa contribuição nesse sentido, porque já foram elaborados lá atrás. Então, por que Kardec pergunta, por que abstraindo-se da educação uns homens são mais adiantados do que outros? E é interessante que eu lembro que minha avó, ela não teve a oportunidade de
de aprender a ler e a escrever. Jovenzinha, ela se casou muito cedo, naquela época dela, se casava com 15 anos, e era a irmã mais velha de 10, 11 filhos, né? Mas ela tinha... Então, na sua vida, ela nunca soube aprender a ler e a escrever. Meu avô até quis ensinar, mas ela não conseguia. Mas, em compensação, ela tinha uma capacidade para a parte da matemática, do raciocínio matemático, que era extraordinário. E ela nunca tinha aprendido. Então, tá lá no espírito, né? Está lá no espírito todo o aprendizado. E, quando necessário, ele vem à tona. Então, as ideias inatas são essas ideias que trazemos, né? E que Kardec faz essa série de questões, de perguntas aos espíritos. Então, agora... Opa, está aqui. Então, agora, a gente já pode entrar nessas questões aqui, porque já temos todo esse entendimento. Algumas delas até já conseguimos responder e entender. Quando Kardec pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E aí os espíritos dizem: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ele torna a perguntar: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E os espíritos dizem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. O esquecimento é momentâneo. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, o que não é lógico. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Então, nós damos continuidade. E Kardec torna a perguntar: então, grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? E aí eles dizem: nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo entre uma e outra ele pode ter progredido. E ainda Kardec pergunta: mas qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos? E os espíritos falam: a lembrança do passado. O progresso anterior da alma, mais do que ela, não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de roupagem. E Kardec ainda pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amidoadamente abafa esse sentimento. Então, nós trazemos conosco a certeza, né, da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. E os espíritos nos falam que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo que em toda parte a encontramos e o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos vastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, é um conteúdo bem vasto que os espíritos que Kardec nos traz. Então, nós conseguimos trazer um pouquinho, né, para vocês, relembrando, né, que tudo está certo. O dia de hoje, ele nos fornece exatamente as oportunidades do que nós precisamos para compor,
É hora de compor novas estrofes, novos versos harmônicos. O poema de nossas vidas, cuja métrica ela foi antecipada, ela foi determinada por nós no ontem. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem uma razão de ser. Não é preciso desespero, sem preocupação, tudo acontece como tem que acontecer. E adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. É o que nos fala Joana de Ângeles, o despertar da consciência e da aquisição da responsabilidade. Então, quando Joana nos fala, de maneira que ela diz assim: a consciência, portanto, à luz do Espiritismo, é bem mais do que apenas possibilitar ao ser humano saber que existe, e todo o vasto repertório de emoções, de percepções, de aquisições e sentimentos, mas, especialmente, o fulcro, onde brilha a lei divina. O selo augusto que o Criador imprime no momento da criação do Espírito, que lhe dá, juntamente com o livre-arbítrio, a consciência de si, todos os demais atributos que lhe são inerentes. Então, é exatamente por trazer íncita na consciência a lei divina que o Espírito tem em si o senso moral e a perfectibilidade. Todos somos perfectíveis. Isso quer dizer, mais cedo ou mais tarde, chegaremos à perfeição. Então, que a gente possa aproveitar as oportunidades dessa existência, que a gente possa dar mais um passinho. Vamos caprichar para que ele seja um pouquinho maior ainda, né? Mas tudo tem o seu tempo. E o Senhor da vida, Ele espera por nós, conforme Ele esperou lá na parábola do filho pródigo. E Ele nos dá nova oportunidade e nos aconchega com esperança, com ânimo, com a força e com a coragem, dizendo: vai, você pode. Você tem toda essa potencialidade dentro de você, mas tem o seu tempo. Muita paz, muita luz, e agradecemos a espiritualidade por nos trazer todo esse conhecimento que nos ajuda tanto em nossa caminhada. Uma boa tarde a todos, graças a Deus. Obrigada, Emiliana, como sempre, nos trazendo um estudo maravilhoso, aproveitando então esse sentimento de gratidão, vamos agradecer aos trabalhadores da casa que sempre estão conosco, nos acompanhando, nos inspirando, agradecer ao nosso irmão por toda a sua caminhada, todo o seu exemplo, que saibamos, querido irmão, seguir os seus exemplos, que possamos permitir que o Senhor chegue até nós, que nos lembremos sempre, querido Jesus, dos seus bons conselhos, que saibamos estar atentos a todas as oportunidades que nos surgem. Obrigada, Mãe querida, por todo o seu amor, todo o seu carinho, pela sua presença sempre em nossas vidas. Obrigada, Deus, querido Pai, Senhor de todas as almas, por todas as oportunidades. Que possamos, Senhor, estar com nossas consciências sempre alertas. Que possamos sempre lembrar que somos parte do todo. E assim, agradecidos,
encerramos o nosso estudo de hoje com muita paz em nossos corações. Graças a Deus.